Nem todo evangelho é evangelho. E o apóstolo Paulo não teve medo de dizer isso na cara de quem precisava ouvir. Fala, minha gente, aqui é o Luiz Carvalho e hoje nós vamos abrir juntos o capítulo 1, Novo Testamento, da Carta de Gálatas, que foi escrita por um homem que não apenas conhecia o Evangelho, mas foi tomado por ele, foi transformado, foi enviado com a missão. Saímos agora do livro de Esté, que foi fantástico, mas eu estava com a saudade do Novo Testamento, gente, vocês não acreditam. Que bênção que agora a gente do 5am vai estudar esse livro. Se você ainda não faz parte do 5am, fundado por nosso irmão Everton, que é um grupo de oração, de estudo, de palavra, de compartilhamento, tudo às 5 horas da manhã e às vezes a gente fica um tempão orando. É uma benção. O link está aqui embaixo, conheça, vem crescer com a gente. E agora se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e bora para a palavra. Mas antes de entrar no capítulo, eu quero falar da essência desse livro de Gálatas, que eu já li tantas vezes, dezenas de vezes alguns capítulos. Aqui o apóstolo Paulo, ele trata e enfatiza um assunto que é muito, muito importante e que precisa ser muito bem entendido por todos os crentes, que é a graça de Deus. Muitas pessoas tendem a se aproximar de Deus através da lei, que significa simplesmente fazer aquilo que é certo, obedecer regras de cristianismo, e se chama legalismo. Muitas vezes isso pode extrapolar para uma seita, para um lugar que te deixa preso. Em vez de você ser livre, como aqui fala da liberdade lá na frente, te deixa preso. E o livro de Gálatas, a carta, aliás, ela nos ensina que a gente se aproxima de Deus pela graça, que é o poder de Deus que opera em nós, que faz com que a gente queira, por livre e espontânea vontade, obedecer a Ele. E também nos capacita a fazer isso, é uma capacitação de Deus. Já o legalismo nos ensina a obedecer a Deus por obrigação. Então a graça ensina que a gente obedece a Ele por amor e o legalismo nos estimula a agir certo pelas obras da carne, enquanto a graça nos capacita a sermos justos pelo poder do Espírito Santo. Então, ao longo dessa curta, mas transformadora carta de Gálatas, vocês vão amar, gente. Você vai encontrar encorajamento para viver e andar no Espírito Santo, à medida que você convidar Ele, o Santo Espírito, para entrar na sua vida e pedir para Ele te ajudar em todas as situações. Então, nesse momento, Espírito Santo, eu peço, entra na minha vida, entra na vida dessa pessoa que está nos assistindo, para que o Senhor revele aquilo que está nessa linda palavra. Então, vamos ver aqui alguns trechos que me chamaram a atenção aqui. Nos primeiros 5 versículos, ele faz uma importante saudação. E no versículo 6, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem um outro evangelho. Por isso que eu comecei, nem todo evangelho é evangelho. Então o Paulo aqui ele fica perplexo. A galera da galáxia, eles estavam trocando o evangelho puro por um outro tipo de mensagem. Sabe aquela mensagem que você conhece? Mais fácil, aquela mensagem sem poder de salvação, Nutella. Quantas vezes a gente se atrai por um evangelho gourmet? Aquele que não exige arrependimento, que pode fazer tudo, beber, quebrar tudo, fazer sexo com todo mundo, não exige cruz, renúncia, obediência. O Paulo está falando que se mudou a essência, se mudar não é evangelho. Então guarda isso no seu coração. O evangelho da modinha, ela pode até encher auditórios, só que ela não enche o céu não, tá? Essas pessoas, lotaram salas, mas vão lotar lá embaixo também. Cuidado. Segundo aspecto aqui, versículo 8. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, ele pega pesado aqui, ele não está abrindo margem para opinião aqui não. É preto no branco, gente. Mesmo que pareça sobrenatural, parece, até mesmo celestial, se não for o evangelho de Cristo, é anátema, né? Como os The King, The Power, pelo amor de Deus, gente. Tá virando bagunça. Ou seja, nem toda revelação é de Deus, nem todo mover, rodopio é do Espírito. Quem conhece a palavra, tem intimidade com Deus, sabe discernir esse engano, né? O Kenneth Reid, ele dizia, o irmão Reagan, se não tiver alinhado com a Escritura, eu não aceito nem que um anjo desça aqui e pregue e fale para mim. Então fique firme, irmão, irmã que está me escutando, naquilo que é bíblico, naquilo que está aqui. Porque o Espírito e a palavra, eles andam juntos e eles nunca se
contradizem. Chamou atenção para mim também o versículo 10, que está assim, ó. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou eu estou tentando agradar a homens? Então Paulo está falando aqui, eu não estou aqui para fazer média com ninguém. Paulo era direto, né? O homem é bravo, né? Então, se o meu compromisso fosse agradar aos homens, ele dizia, né? Eu não seria servo de Cristo. E tá aí um cara que realmente ele confrontou mesmo, né? Vai confrontar Pedro mais na frente. Então isso é libertador, porque quando você entende que você foi chamado para agradar a Deus, o soberano, você para de mendigar aplauso, curtida, reconhecimento de homens, de gente carnal. O próprio Billy Graham dizia, um dos maiores evangelistas da história, o meu dever é pregar a verdade, convencer e salvar é trabalho do Espírito. Então ele convencia, ele pregava e o Espírito Santo convencia. Deus não te ungiu para você para agradar. Não, não é para agradar, ele te ungiu para impactar. E falando em impactar, olha que impactante aqui os versículos 11 e 12. Ó. O evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Aí vai seguindo aqui ó, no final do 12. Eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Então quando Paulo cai daquele cavalo lá na estrada de Damasco, a partir daí muda tudo e ele deixa muito claro que o que ele prega não vem de homens, mas da revelação divina a partir daquele momento, naquele deserto. Ele não passou por seminário com Pedro, não ficou na aula com João. Foi Jesus próprio que separou ele, tocou ele, ensinou e capacitou. Ou seja, tem coisa que a gente só aprende ajoelhado em relacionamento com o próprio Cristo, que está esperando você buscar ele. Tá? Você não vai aprender no YouTube, não vai aprender, às vezes, num templo, é com ele. Você precisa desse tempo com a Bíblia no seu quarto, no meu secreto. É aqui no secreto que eu ajoelho, que eu choro, que eu adoro ao Senhor, que eu leio aqui a Bíblia. Sabe, coração exposto diante do Senhor, intimidade com Deus, ela vai te dar autoridade diante dos homens. E tem revelações que só vêm quando a gente para de copiar os outros e começa a buscar aqui a palavra, dia e noite, como está lá no Salmo 1, né? Meditar na palavra de dia e de noite. Versículo 15 também, já está terminando, gente, já é o último aqui, não avô. Ó, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Então aqui Paulo ele reconhece, antes mesmo dele nascer, que Deus já tinha um plano para ele. Tudo que aconteceu, até mesmo os erros dele, foi usado para Deus para revelar a grande, imensa, imensurável glória de Deus. Ou seja, você não é obra do acaso. O seu passado, com tudo que veio dentro, todas as mazelas, inclusive aquilo que talvez hoje está te envergonhando, ele pode e vai virar testemunho para salvar e ajudar outras pessoas se você entregar nas mãos de Deus, se você confiar em Deus. Então, não desperdice a sua dor, não. Tá, o que você está doendo hoje vai curar alguém amanhã, porque essa sua dor pode ser o microfone que Deus vai usar para que você alcance outras vidas. Então, o que a gente conclui aqui do capítulo 1 de Gálatas? É que essa carta é como se fosse um alarme espiritual. Bé, bé, bé. O Paulo está dizendo, acorde, gente. Apruma esse corpo. Volte para o evangelho verdadeiro. Não se vendam por um discurso bonitinho, gourmet. Não abra mão da verdade por algo confortável para agradar homens. E falando isso, se esse vídeo te confrontou, glória a Deus era o objetivo. Aleluia. Comente aqui embaixo, então, qual desses versículos que falou, tocou mais... Nossa, gente, tô arrepiado. Tô ficando arrepiado, a xereca de Darabanai. Qual desses versículos que tocou mais forte para você? Aproveita e se inscreve no canal. Você está sentindo arrepio aí? Compartilha esse vídeo, gente, com quem precisa ser despertado e arrepiado. E amanhã nós vamos arrepiar lá no 5 AM. Nós vamos trocar a palavra, um vai orar pelo outro, nós vamos adorar Jesus no começo. Gente, vai para lá porque, ó, quem agrada a Deus nunca vai perder a recompensa. Então agrade Ele que, ó, o Senhor Jeová Jireh, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, vai te recompensar. É que eu oro em nome de Jesus. Amen.